Gente querida do Terrornad, na vida realmente apronta, ela mostra armadilhas, mas dá alternativas. Temos que pensar muito antes de cada passo. Qualquer deslize, nos tornamos protagonistas de atitudes ou fatos que teremos que carregar para o resto de nossa existência. Muitas vezes, um fardo pesado. Senhor Romário, o meu nome é Amanda. Eu cresci ouvindo desde menina aquele jargão repetido várias vezes pela sabedoria, entre aspas, popular. O primeiro a gente nunca esquece. Esse primeiro, claro que na infância, na pré-adolescência, na adolescência, vem ligado ao primeiro amor, ao primeiro aquele que faz o coração pulsar, faz o sangue ferver, aquela agonia gostosa, aquela insegurança, o palpitar. Mas com o tempo, lógico, a gente vai aprendendo o outro sentido do primeiro. Aqui vou me prender ao primeiro sob o ponto de vista bíblico. Eu perdi a minha virgindade, aquela primeira vez, na forma mais decepcionante possível. Um baile no clube da cidade, onde eu bebi um pouco demais. O rapaz que estava comigo, que era apenas um amigo, não tinha nada de sentimento, de ligação, era um amigo. E nem aquele amigo, vamos dizer, um conhecido. Mas começamos a dançar, ele era um menino bonito, naquela coisa de abraça aqui, agarra ali, esfrega lá. O corpo esquentou, fomos para a praça, na frente do clube. E ali aconteceu. Aconteceu da forma mais rápida e sem graça que eu jamais poderia imaginar. Claro, foi uma frustração. No outro dia, a vergonha dele comigo e eu com ele, mas, digamos, não vou falar o estrago, mas o que não deveria acontecer já tinha acontecido. Aí eu segui a minha vida. Tive alguns namorados, tentei com eles, mas não era aquilo que outras mulheres falavam. Às vezes eu até pensava que elas estavam mentindo, romantizando. Mas nesse caso não era culpa deles. Eu sabia que era um bloqueio que eu tinha, bloqueio esse que talvez eu tivesse que carregar para o resto da vida. Foi quando eu conheci João Paulo. João Paulo foi aquele cara que chegou de mansinho, aquele cara que soube se portar como homem, aquele cara inteligente, aquele cara com alguns segredos que me fascinavam. E aquele cara que finalmente, aos 19 anos, me fez descobrir o que era realmente ser mulher. Então eu, com meus 19, com um cara de 25, nós formamos um belo casal. Eu tinha certeza absoluta que ele era o primeiro homem de fato da minha vida. Talvez não fosse o último. Mas eu não conseguia mais imaginar viver sem ele. E sentia a reciprocidade. Uma mulher, vou falar mulher porque eu vou responder por nós. Não sei como funciona a cabeça dos homens, mas uma mulher sabe quando não só ela é desejada, o que é muito bom, principalmente ser desejada por aquele homem que ela quer que a deseje, mas ela sabe também o que é ser amada. E eu sentia segurança no sentimento de João Paulo. Éramos um casal feliz, namorados felizes. Década de 90, muita coisa acontecendo no mundo. Eu acabara de me formar. Ele trabalhava numa grande multinacional. Tínhamos uma vida tranquila, ou seja, sem depender dos nossos pais. Foi quando resolvemos ir morar juntos. A princípio eu fiquei com um certo receio. Eu digo, puxa, pode ser que estrague. Uma coisa é namorar, cada um no seu canto, mas morar junto. Escova de dente ali lado a lado, calcinha e cueca no mesmo armário. Acordar de manhã e encontrar aquele rosto que normalmente não era o produzido, quando na época de namorado a gente, sabe, armava para o encontro. Viver as chatices, viver o mau humor, viver os cheiros que no namoro a gente esconde, enfim, viver a rotina, eu tinha medo. Claro, não vou dizer que foi tudo assim, mil maravilhas, mas foi dentro de uma média.
Uma média acima do esperado. A nossa vida a dois era incrível. Ele realmente é um homem dinâmico, era um homem que acordava, ia correr. Eu tinha medo que fosse só uma imagem que ele vendia na época de namoro e eu descobrisse um sedentário no sofá tomando cerveja, vendo futebol. Não, ele era aquilo mesmo, ele acordava de manhã, ia correr. E olha que eu estou falando de manhã, é de manhã. Porque o seu horário de trabalho era 8h30. Devido à distância, o tempo que levava para chegar ao trabalho numa cidade grande, ele tinha que sair de casa às 7h30. Pois ele acordava 5h30, 5:45, no sol, na chuva, no frio, no calor. Se aprontava, ia correr, ia fazer seus exercícios, porque nós morávamos perto de um parque. Nossa, eu achava aquilo incrível. Aí ele voltava, tomava um banho, fazia o café, deixava o café pronto para mim, e muitas vezes eu nem tomava café com ele, porque era muito cedo. Eu começava a trabalhar, tipo 9 horas, e eu não tinha aquele vigor todo, mas ele não me cobrava. E ficava feliz de deixar o café pronto para mim. Ele ia, trabalhava muito, e ele tinha uma rotina. Ele me ligava uma vez durante o dia. Então não era aquela coisa pegajosa, mas era aquela demonstração de preocupação, de carinho. Eu achava aquilo espetacular, e também para combinar à noite. Porque eu que acordei 8 horas, cheguei no trabalho, sabe, mal e porcamente tomei meu banho ao acordar, meio sonada ainda, tomei meu café, nem lavei a louça, cheguei no trabalho por volta 9 horas, 9h30, já estava cansado no final do dia. Ele não. Então ele me ligava, perguntava como é que eu estava, e também dizia o que faria à noite. Hoje vamos fazer uma pizza em casa? Hoje eu posso pegar uma fita para a gente assistir um filme no videocassete? Na época dos vídeos. Ou então, vamos sair? Era algo incrível. Eu dizia, poxa, se esse homem mantiver essa média, não teria o que me queixar. Mas tinha só um detalhe que me deixava curiosa. Na última sexta-feira de cada mês, não contasse com ele. Ele já deixava claro, não arma nada, não combina nada, na sexta-feira eu tenho um compromisso. No início, a gente não pensa, mas depois daqui, poxa, sexta-feira, última do mês, que é aquela, sabe, noite que sai para dançar, mas também tem um atenuante, como é a última sexta-feira do mês, o dinheiro está curto, então não é a sexta-feira, aquele fim de semana empolgante, né? Mas é uma sexta-feira, e era religioso. Ele chegava em casa mais cedo do que o normal, 6 e pouco, tomava um bom banho, se perfumava, me desejava uma boa noite e ia. Eu nunca perguntei, eu tinha medo de perguntar. Mas daí teve uma manhã que eu não lembrava onde eu tinha colocado uma caixa com algumas compras de mercado. Era sábado de manhã. Eu que acordava sempre mais tarde que ele, naquela manhã, sei lá porquê, resolvi acordar antes. Eu queria fazer um almoço no sábado, mas não lembrava onde estavam determinados ingredientes que eu precisava. Aí pensei, devo ter esquecido no carro. E aí eu fui até o carro dele. Porque naquele dia nós fizemos compra, foi na sexta-feira anterior, que não era a última do mês, nós fizemos compras com o carro dele. Aí não estava nada ali dentro e coisa, eu fui no bagageiro. Seu Omar, quando eu fui no bagageiro, eu estranhei. Eu vi umas botas pretas, uma roupa preta, um casacão, uma roupa bem estranha embaixo de tudo. Alguém deixava tudo muito arrumadinho, muito limpinho, mas embaixo de tudo, embaixo de um tapete, tipo escondido mesmo. Aí eu pensava, poxa, mas onde ele lava isso? Ele esconde de mim. Aí foi a gota d'água. Foi a gota d'água, ele chegou da corrida dele, com aquela força toda. Até veio se insinuando pro meu lado, mas eu meio que mostrei que não estava disposta, porque eu estava com aquilo na cabeça. Ele compreendeu, foi lá tomar o banho dele sozinho. Aí perguntou se eu queria almoçar fora, se eu queria almoçar em casa, aquela situação toda. Eu só disse, olha, eu queria conversar contigo. Ele parou, tá bom, conversemos. É sério. Eu, tá, claro, eu te levo a sério. João Paulo, que roupa é aquela que eu encontrei no bagageiro do seu carro? E como assim no bagageiro do meu carro? Você andou me espionando? Não pensa isso não. É que aquela caixa ali, que eu queria fazer um almoço para nós, eu não sabia onde tinha deixado ontem no mercado,
E realmente estava certa, ficou no carro. Eu fui buscar e, por acaso, eu vi aquela roupa. Que roupa é aquela? Ele olhou para mim. É a roupa que eu utilizo na sexta-feira à noite. Mas aonde você vai sexta-feira à noite? Foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta. Depois que eu fiz, eu me arrependi. Sabe, eu não queria ser aquela mulher chata que fica investigando a vida do homem que vive com ela. Eu achei que a reação dele seria... Ele só olhou para mim e disse: amor, não me faça mais essa pergunta. Quando chegar o momento certo, você saberá. Saiu, foi fazer as coisas dele como se nada tivesse acontecido. E eu com aquilo na cabeça. Olha, eu vou lhe dizer, senhor Romário, nós fomos morar juntos em 1991. Essa descoberta aconteceu um ano depois, em 92. E só em 94, veja bem, nós ali em casa vendo TV, eu lembro que ele pegou uma fita de um filme que ele gostava. Ele gostava daqueles filmes bem macabros, aquela coisa de terror. Eu aprendi a gostar com ele, mas não era assim a minha... Mas eu não ia dizer pra ele assistir comigo filmes do padrão, Uma Linda Mulher, Ghost, sabe? Ou algo parecido. Mas daí ele olhou pra mim e disse: você quer ir comigo agora, sexta-feira? Aí eu não... Sexta-feira, mas aonde? Foi quando me caiu, mas é a última sexta-feira do mês. Eu olhei: você vai me levar, mas é espontâneo. Você quer ir comigo? Eu disse: quero. Mas eu não tenho aquelas roupas, seja lá onde você for. Você vai como uma convidada minha para assistir. Não vai participar. A não ser que uma série de fatores aconteçam. Quando ele falava nessa sexta-feira, ele deixava de ser aquele homem claro, direto, objetivo. Não. Ele falava tipo parábolas, uma coisa estranha, deixava tudo no ar. Mas claro, a curiosidade falou mais alto. E eu fui. Fui, não preciso dizer para o senhor a surpresa quando nós estacionamos na frente do cemitério. Mas não era o cemitério da cidade, aquele com lápides lindas, aquela coisa assim, parecia uma atração turística, não. Era um cemitério bem retirado, não era abandonado, não. Mas era de uma vila longe da cidade. Ali não tinha nem luz, nem nada, era uma estradezinha vicinal. Era bem estranho o lugar. Só que quando chegamos lá, tinham dezenas de carros. A maioria esmagadora, tanto homem quanto mulher, vestidos com aquela indumentária que eu vi no carro e que eu percebi que João Paulo também estava usando. Bota, uma calça preta, uma camisa preta, um casaco, uns com um casaco mais longo, principalmente os homens, as mulheres de jaquetas, mas tudo preto. Não eram carros ruins, não eram crianças, não era gente toda cheia de piercing, não. Mas era uma situação bem estranha. Pausa para aquele pedido que muitos não gostam, mas eu peço, por favor, não pule a mensagem. Escute, nos dê atenção, porque eu sei que é chato, mas é muito importante para nós. E se você já é um Nádina de carteirinha, gosta do canal, se identifica com o conteúdo, ou se você está apenas chegando, tentando entender o que é o canal e ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se, deixe o like, comente. São os 3 cliques fundamentais para nós, porque é dessa forma que você registra a sua presença por aqui, junto à plataforma, assim o YouTube sabe que o canal é bom, que o canal atrai pessoas e começa a notificar cada vez mais os nossos vídeos. E também, se por acaso achar que a gente merece, envie-nos um Pix, ou via QR Code que está aqui na tela, ou então pela chave do Pix ao lado. Qualquer quantia, qualquer valor é fundamental para que a gente possa seguir nessa caminhada. E se você fizer parte daquele grupo de pessoas que ajudam o canal enviando suas experiências via e-mail aqui embaixo, muito obrigado mesmo, você sabe. São essas suas experiências o combustível que move a engrenagem. Dito isso, voltemos ao relato. Eu caminhava entre essas pessoas e os túmulos, eu olhava o lugar.
Não era um local aterrorizante porque estávamos ali num grupo gigantesco, mas eu jamais iria ali sozinha à noite. O número de pessoas aumentava cada vez mais e eu percebia que eles não se incomodavam com a minha presença e também não tinham curiosidade de saber quem eu era. Porque eu não era a única que estava paisando, ou seja, com roupa diferente. Então, tinham mais pessoas ali que foram levadas apenas para conhecer. Só isso. João Paulo estava em casa, estava à vontade, conhecia a maioria das pessoas, eles conversavam. Olha, parecia uma festa sem música, sem bebida, sem comida, e o salão era o cemitério. Mas chegou um determinado momento que todos sentaram num grande círculo. Aí eu pensei, bom, agora é a hora que vai aparecer um palestrante, sei lá o quê, mas eu não consegui entender. Aí eu sentei ao lado de João Paulo, estávamos nós ali, eu perguntei, o que vocês fazem aqui? Mas sussurrando. Ele me disse, nós interagimos com a vida através da morte. Aquilo me pareceu meio estranho, eu disse, mas isso é possível? Quando ele nos ajuda, tudo é possível. Opa, tinha algo novo aí, ele. Mas quem é ele? Perguntei. João Paulo me disse, querida, não faça perguntas. Apenas participe. Porque se você sair daqui sem entender, pelo menos, o que ou quem é ele, significa que não é o seu ambiente. Acontece com muitos. Mas, do contrário, aos poucos você entenderá. A segurança que ele falava e, sabe, a energia positiva que ficava ali naquele ambiente me fez entender e atender. Aí eu aguardei. De repente, todos ficaram em silêncio. Aí levantou uma senhora, talvez uma das mais velhas ali, e acendeu várias velas que estavam no centro do círculo. A coisa ficou até iluminada. Aí levantou uma senhora, com certeza uma das mais velhas ali, e se dirigiu até um local que até eu não tinha percebido. Era um local de uma fogueira. E com uma vela, ela acendeu aquela fogueira, aquele fogo, no meio do círculo, iluminou tudo. Aí ela olhou para todos, estava em pé, e começou essa semana. Essa semana foi maravilhosa para mim. Só coisas boas aconteceram. A minha filha, que mora longe, nós estávamos há anos sem nos ver, ela veio me visitar, trouxe meus netos. Foi uma semana incrível e ela me convidou para ir morar com ela. Aquele convite foi uma honra, eu me senti amada, eu me senti, sabe, eu estou cada vez mais feliz e a minha vida é só felicidade depois que ele entrou na minha vida. Aquilo, eu olhava, o brilho nos olhos daquela mulher era mais forte que o brilho do fogo que estava ao seu lado. E eu prestei atenção assim no repetir de palavras, parecia sem nexo, mas era espontâneo. Vida, vida, ele, felicidade. Aí ela agradeceu. Uma frase que depois passou a se repetir com todos. Eu só quero agradecer a ele a graça de ter me escolhido e toda a felicidade que ele trouxe para a minha vida. Aí eu ouvi uma palavra que todos disseram ao mesmo tempo. Me chamou a atenção, não vou repeti-la, eu não quero identificação. Aí ela sentou. Quando ela sentou, quem estava sentado à sua direita levantou. Aí eu percebi que o local que ela estava tinha uma marcação diferente. Bom, eu concluí que aquilo ali não era o seu assento definitivo, mas que naquela sexta-feira ela estava ali por ser a responsável, acender a fogueira, dar início à reunião e relatar a sua semana. Pois levantou o que estava ao seu lado direito, cumprimentou a todos e começou na mesma linha. Porque eu tinha um problema sério de saúde, já estava desistindo, mas depois que ele entrou na minha vida, o
Os caminhos começaram a se abrir. Os médicos passaram a entender qual era o meu mal. Novos tratamentos surgiram e graças a ele, a minha saúde está voltando. Bendita a hora que ele me aceitou. Bendito a hora que ele abraçou o meu existir. Eu sou só felicidade. Aí todos eram assim, aqueles, sabe, depoimentos rápidos, para não ser cansativo. Também tinha muita gente. Tipo 2 minutos, no máximo 3. Agradeciam, diziam aquela palavra, sentava e vinham da direita até chegar em João Paulo. E eu percebia que só aqueles que estavam com as roupas levantavam para falar. Os acompanhantes não. Então eu digo, opa, não vou dar mancada, né? Aí João Paulo levantou. Da mesma forma, disse o seu nome, cumprimentou a todos e começou. A minha vida era uma vida técnica, burocrática, profissional, de rotina. Rotina material, trabalhar, ganhar dinheiro, construir, comprar meu apartamento, meu carro, sair para dançar. Foi quando eu conheci ele. E com ele eu aprendi que a vida tinha outros lados. Depois de muito demorar a entender, ele colocou na minha vida uma pessoa maravilhosa. A mulher que hoje eu vivo. Nossa, seu Romário, aquilo ali me emocionou, ele olhava para mim. A mulher que deu sentido ao meu existir, a mulher que me mostrou o amor que eu não conhecia, mas ele fazia questão que eu entendesse que é esse o amor, essa bondade, essa felicidade e ter alguém ao lado que a gente possa amar e confiar. Então eu agradeço a ele. Seu Romário, os olhos do meu homem brilhavam. Ele já tinha um olho azul muito bonito, mas aqueles olhos saltavam, era felicidade pura. Olha, eu não tinha a mínima noção de quem era ele. Mas ele já se tornara um amiguinho de infância. E assim a coisa foi. Olha, demorou umas 3 horas até que todos falassem. Eu já pode dizer mais coisa cansativa? Não! Era uma energia tão positiva, era algo tão bonito, era uma luz, era um bem tão forte, que eu não vi o tempo passar. E depois que o último falou, eles ficaram sentados, retos, de olhos fechados. Eu percebia que os acompanhantes estavam tão perdidos quanto eu, querendo saber quem era ele, quem é esse tal de ele, e também sem saber o que fazer. Mas como estavam todos ali, parados, claro, se você não sabe o que está acontecendo, copia quem sabe. Então eu fiquei parada também. De repente eu senti uma paz. Eu senti uma luz. Eu senti uma vibração, era algo gigante. E no fundo daquela luz, eu fechei os olhos naturalmente, e no fundo daquela luz, eu vi uma figura, eu não consegui identificar, mas era uma figura de paz. Seu Romário, eu estava em êxtase. Eu estava em êxtase. Quando de repente, eu senti um beijo no rosto, eu fiz assim. Era João Paulo, vamos amor. Ele sorriu. Eu disse, já acabou? Ele já, está na hora de irmos embora. E eu percebi nele também uma satisfação incrível. Aí nos despedimos das pessoas, cada um nos seus carros. Ao vir para casa, ele ligou o rádio, ficou falando o que vamos fazer amanhã, sabe, voltou a ser o João Paulo, continua sendo o João Paulo. E depois eu comecei a pensar naquilo que ele me disse, deixa acontecer, não fiz mais perguntas. Não fiz mais perguntas até chegar em casa, aí nos arrumamos. Nos amamos, Senhor Romário. Como se fosse a primeira vez, a coisa foi linda. Algo inesquecível. Já era bom normalmente, mas foi. Aí depois que tudo terminou, ele me abraçou, eu num aconchego, ele só disse, amor, só um pedido. O que você assistiu hoje foi porque eu a convidei para participar, por confiar em você.
Mas aquela sociedade, as pessoas que estão ali estão, porque o que acontece ali fica. Ele só exige de nós segredo. Ninguém fora do grupo que ali estava pode saber. Eu posso confiar? Eu olhei para João Paulo e disse: meu amor, fica tranquilo. Ele está em boas mãos. Aí ele sorriu, beijou e dormimos. Dormimos, a vida seguiu o seu ritmo. Aí quando começou a se aproximar a última sexta-feira do mês, eu fiquei preocupada. Será que eu vou de novo? Ele chegou em casa, se arrumou a coisa, eu estou ali. Se não convidar, eu não vou. Antes de sair, João Paulo me deu um cartão. Um cartão magnético. Aí eu olhei, que cartão é esse? Ele disse: você foi aprovada. Aprovada? Mas aprovada no quê? Você foi aprovada. Se você quiser fazer parte do grupo, agora é com você. E saiu. Eu percebi que aquele cartão, ele era o primeiro passo, mas que eu não seria ajudado em nada. Se eu quisesse, eu teria que correr atrás. Bom, na época, já tinha os computadores, era diferente, havia telefone. Então a gente tinha um telefone fixo e o computador só funcionava via linha telefônica. Então quem estivesse usando um computador não poderia usar o telefone, estaria ocupado. Era uma internet muito mais lenta e cara, porque a gente pagava o pulso do telefone, tanto que as pessoas usavam só depois da meia-noite. E eu fiquei em casa olhando aquele cartão, olhando o computador. Aí quando passou meia-noite, eu entrei na internet em busca de sites de pesquisa para tentar descobrir algo qualquer dica. Mas eu não tinha, escrevi ele. Não apareceu nada. Eu tentava de todas as formas. E nada. De repente eu coloquei: interagindo com a vida através da morte. Abriu a página. Eu levei um susto. E ali estava a foto de uma casa muito bonita e um endereço. Só. Eu não conseguia acessar mais nada. Senhor. Na madrugada, João Paulo chegou. Não me perguntou nada, não falei nada com ele. Aquela coisa de segredo, a discrição. Se ele não falou antes, é porque não tinha o que falar, eu tinha que descobrir. Nas semanas seguintes, eu busquei aquela casa. E foi quando, pela primeira vez, eu prestei atenção num símbolo. Ainda quando eu vi aquele símbolo, eu corri no carro de João Paulo para ver as roupas dele. Tinha na camisa aquele símbolo. E tinha nas duas botas. E seu Romário, até a fivela do símbolo, aquele símbolo. Era um desenho, tipo um maluco, com a frase: Ele está entre nós. Cada vez mais aguçava a minha curiosidade. E finalmente,
eu descobri a localização daquela casa. Pelas informações, era um rancho, era uma fazenda, mas a quilômetros da cidade. Mas na direção daquele cemitério. Logo depois passava, ia muito, mas era naquela estrada. Aí eu fui. E o mais impressionante, senhor Mário, para chegar até o meu destino final, eu passei no portão daquele cemitério, que à noite não era tão assustador, mas no portão tinha aquele símbolo e a frase: Ele está entre nós. E eu segui. Quando segui, vi do lado esquerdo, no alto, aquela casa incrível, assim, era uma colina pequena, a estrada estava embaixo, uma cerca fechada. Aí o portão fechado também. E tinha uma espécie de casa-mata, de vigia. Aí eu fui entrando com o carro, veio um senhor, abriu a porta, porteira. Pois não, que a senhora deseja? Aí eu disse: olha, honestamente, eu não sei. Mas de alguma forma, eu fui trazido até aqui. Aí ele perguntou: a senhora tem a identificação? Aí eu mostrei aquele cartão. Ele abriu a porteira. Senhor Romário, eu fui até o estacionamento, era uma casa bonita, linda, 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 muito bem cuidada, uma varanda, uma porta de madeira maciça, gigantesca. E claro, na porta, assim talhada na madeira, aquele desenho: Ele está entre nós. Só que a porta estava fechada. E eu não conseguia abrir. Não tinha campainha, não tinha nada. E aquele segurança ficou lá embaixo. Aí eu fui no cartão. E vi que tinha um local ali que caberia o cartão. Eu coloquei. A porta abriu. Quando a porta abriu, era uma sala enorme, com uma decoração incrível, algo incrível, inacreditável. Preto, cinza, aquele jogo de cores discretas. E no fundo, aquele símbolo na parede, assim, gigantesco, mas parecia em alto relevo. Mas a figura que eu enxerguei naquele meu transe quando eu estava no cemitério. Aí eu fui caminhando. De repente, apareceu uma senhora. Ela era muito simpática, sorridente. Aí ela chegou e perguntou: posso ver sua identificação? Eu mostrei. Ela olhou o cartão. Aquele cartão só tinha um número, não tinha meu nome, não tinha nada. Era um cartão preto assim, né? E olha que na época não existia tantos cartões como hoje. Tudo em cartão, tudo. Tinha alguns bancos que já estavam, que já trabalhavam, claro, já tinha computação, mas não é. Ela olhou aquilo. Bem-vinda, Amanda. Nós estávamos esperando por você. Oxi. Ela disse: eu posso ficar com seus pertences? Bom, naquelas alturas não tinha por que eu duvidar ou desconfiar. Dei minha bolsa, dei tudo. Nisso, aquela parede, que parecia só uma parede de fundo, que tinha a imagem daquele homem, se abriu uma porta. Ela disse: vá, querida, vai encontrar com ele. Senhor Romário, eu entrei naquele segundo compartimento, vamos dizer assim. Era uma sala menor, baixa, só com uma parede escura e uma lâmpada no fundo. De repente a lâmpada apagou e a porta trancou. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não era claustrofóbica ou algo do gênero, não tinha medo de escuro, porque quem tivesse esses problemas não suporta aquilo ali. E aí, no fundo, eu ouvi uma música, mas eu não sabia se era música ou era um som que vinha sei lá de onde, aquela coisa assim. E eu comecei a tatear em busca de paredes. Só que eu achava estranho que no escuro eu não conseguia encontrar as paredes. E no meu modo de ver, aquele local era pequeno, apertado, e eu não conseguia tatear paredes. Aí comecei a sentir frio, frio, frio.
A impressão que dava até que eu estava flutuando. Mas eu fui andando e lá no fundo, engraçado, fundo, parecia quilométrico, naquela salinha pequena. Eu vi uma luz, lógico. Eu fui em direção àquela luz. No final, era uma mesa com um livro. Olha, um livro com força de chamar a Bíblia de um caderninho fino. Ele era uma capa dura, ele era gigantesco. E o livro estava aberto, uma página ali. Não por acaso, com certeza. Viver é ter noção da necessidade do trocar. Dar para receber. Viver é não se apegar. Viver é saber que sozinho não somos ninguém. Mas para merecermos estarmos com alguém, nós temos que ter a grandeza de nos doarmos, de oferecer sem perguntar por quê. Entregar a nossa alma, entregar a nossa vida, a nossa essência, na certeza que em troca receberemos tudo o que almejamos na vida. Viver é confiar. Viver é fazer parte. É lealdade. É jurar sabendo da obrigação de cumprir. Viver é seguir em frente sem se perder com perguntas. Viver é jamais desacreditar na plenitude do seu mestre. Segui-lo cegamente, sabendo que é ele que nos mostrará a saída. Senhor Mário, o texto foi embora. Eu não consegui guardar tudo, mas com certeza ali era tipo um ritual entre ele, seja lá o que fosse, e eu. Eu sabia que eu estava assumindo um compromisso de lealdade, de obediência e também de guardar segredo do que estava acontecendo. Foi quando, na mesa, ao lado, eu vi um objeto, uma coisa, parecia uma mão, que eu tinha que colocar a minha mão. Claro, eu fui e coloquei. Quando eu coloquei, eu senti a minha mão presa e de repente, não sei se era agulha ou o que era, veio de baixo para cima e eu dei um grito. Furou toda a ponta dos meus dedos, todas as pontas. Foi quando eu vi na parede o desenho da minha mão. Aí, por instinto, eu fui nela também. Confiar. Que de repente eu podia me machucar muito, mas confiar no seu rei. Ele não ia me sacanear. Eu botei a mão. Quando eu botei, tirei. As marcas dos dedos, das mãos, ficaram ali. Mas aqueles furos com sangue haviam sumido. Foi quando eu pensei, o que é isso? E logo eu percebi. Eu havia feito um juramento, um pacto de lealdade eterna. Ao invés de sentir medo, eu voltei a sentir a presença. Mesmo assim, naquela escuridão, eu via a luz, mas não era a luz do ambiente, era uma luz que vinha de dentro de mim, e no fundo, lá estava ele. Eu não conseguia identificar, mas eu sabia que era ele.
E ao mesmo tempo, Senhor Romário, veio na minha mente a imagem do meu pai. E aquilo foi um autorreflexo. Aí eu lembrei de todas as brigas, sabe, eu lembrei toda a convivência difícil com o meu pai. Aí como eu adorava meu pai era meu ídolo de criança, de repente nós nos tornamos estranhos, eu não conseguia mais viver com ele, conviver com ele, era horrível. Tudo que eu fazia ele dizia que estava errado, tudo que ele dizia eu achava que era bobagem. Aquilo viveu um inferno tão grande, a minha mãe sofria com aquilo, e foi a razão de eu ter saído de casa. E eu, sabe, revoltada, nunca pensei em procurar meu pai, e também imaginava que se procurasse eu ia ser tratado a tapas. Aí do nada, uma porta se abriu, eu caminhei por ela, lá estava aquela senhora que havia me recepcionado, ela entregou os meus pertences, me deu um abraço, me beijou a testa e me disse: seja bem-vinda, irmã. Ele a aprovou. Você é uma de nós. Eu saí dali atônita. Eu saí dali sem saber o que pensar, sem saber o que dizer. Mas com o meu pai. Olha, por que o meu pai? Porque eu pensei no meu pai. E aquele dia, eu tinha tirado para tentar descobrir exatamente aquela casa, aquele cartão que poderia me dizer. Então eu tinha o dia todo. E a minha cidade ficava a 200 e poucos quilômetros da capital, que era o local onde eu morava. Eu fui até a minha casa. Fui. Eu não sabia porquê, mas uma força me levava até lá. Quando eu cheguei, que eu estacionei no portão, minha mãe me viu, nossa, ela deu um grito e saiu correndo, me abraçou, me beijou, querida, querida, querida. Nisso eu vi meu pai saindo na porta, ele só me olhava. Eu fui caminhando até ele em silêncio. Aí eu disse assim: pai, tudo bem? Sou eu? Eu posso entrar? Senhor Romário, aquele homem, meu pai, era um homem zarrão, ele é forte, sabe, aquele cara de interior, grosseiro, mas um coração de mãe, que tinha os dois lados. Aquele homem começou a chorar, me abraçou e disse: minha filha, pelo amor de Deus, que saudade, meu amor, e me beijava, desculpa, minha filha, desculpa se eu errei contigo, mas desculpa, foi querendo acertar, desculpa. Eu comecei a chorar também, sabe, a minha mãe olhava de longe e não conseguia entender. Foi uma coisa linda, eu estava com meu pai, me abraçando, dizendo que me amava e me pedindo desculpas. Aí eu que percebi que eu que tinha que me desculpar, porque eu errei muito com ele também, que nós tínhamos nos afastado. Ele dizia: não, mas ai, filha, não quero te perder, eu não quero ir por longe, minha filha, vem, entra. Aí entrei, a casa estava igualzinha, ai, me deu uma saudade daquilo, ele me levou lá no quarto. Senhor Romário, quando eu olhei a minha mesinha de cabeceira, tinha um cinzeiro. Uma das principais razões de nossas brigas era eu querer fumar. Ele veio me mostrar o cinzeiro e disse: filha, só que eu comprei para ti, deixei aqui no teu quarto, que estava igual, pois eu sabia que tu ia voltar, ia precisar dele para fumar, porque se tu fuma, tu tem o direito. Quem sou eu? Senhor Romário, foi uma coisa linda. A minha mãe já código, perguntou se eu estava com fome, e eu estava, já fez aquela comida que só ela sabia fazer. Já ligaram para os meus irmãos, tivemos assim um dia incrível. Eu liguei para João Paulo, falei para ele não se preocupar, que eu ia ficar em casa. Aí ele simplesmente falou: que bom que você se acertou com seu pai. Eu disse: mas como é que tu sabe? Ele nem me respondeu. Veio na minha cabeça: ele. Foi ele que entrou na minha vida.
Eu não sabia o que ou quem era ele, mas tinha certeza que seria eternamente grata. No dia seguinte retornei, cheguei em casa, depois do trabalho, porque eu saí direto da casa dos meus pais, fui trabalhar. Aí à noite, João Paulo agia comigo como se nada tivesse acontecido. Aí eu perguntei, você não vai querer saber o que aconteceu? Não, querida, não esqueça. Ele faz por nós o que nós merecemos. Na certeza que, se precisar, nós faremos por ele também. E não esqueça, discrição e segredo. Não só entre as pessoas que estão fora, que não sabem da existência dele, mas também entre nós. Porque tem muitos acertos entre tu e ele que só interessam a vocês dois. Senhor Romário, a vida continuou. Continuou como se nada tivesse mudado, mas tudo mudou para melhor. A felicidade irradiava. A gente só falava da existência dele nas últimas sextas-feiras do mês. Aí eu já ia vestida também, com a roupa e os símbolos. A nossa vida continuou. E a cada reunião eu ia descobrindo mais detalhes. Ele ajudava. Ele nos dava tudo aquilo que nós desejássemos. A gente não precisava pedir. Ele sabia o que a gente desejava. E também ele colocava que a gente tinha que regular o que pensasse. Porque se a gente desejasse o mal para alguém, esse mal aconteceria, mas a gente seria responsável. Mas se a gente desejasse o bem, esse bem também viria. E nós teríamos em troca também a luz que irradiamos. E para as nossas vidas, nós tínhamos o direito de desejar, mas conhecer o limite. Porque se a gente começasse a desejar acima do razoável, já estaríamos entrando no egoísmo, na ganância, na arrogância. Então, acima de tudo, ele nos passava aquela sensação de humildade, de conhecer o nosso lugar e saber até onde e quando poderíamos ir. O primeiro susto que eu levei foi numa dessas reuniões. Nós estávamos ali e um dos membros, depois que terminou aquele círculo de fogo, com cada um colocando suas experiências, chegou com um cachorro, um pastor alemão, coisa mais linda do mundo, todo sorridente, todo felizinho, uma capa preta com aquele símbolo. E a gente percebia que aquele cachorro era dele, era daquela pessoa. E tinha um carinho, tinha uma troca. Aí chegou na frente da fogueira assim, chamou o animal era grande, ficou em pé, lambia ele abraçava, eu te amo, meu querido. Foi quando ele virou para todos e falou: esse é o Renite, esse é o meu pastor alemão, é o meu filho, é o meu grande amigo. E eu tenho certeza que Renite vai entender. E com um animal ali, em pé, fazendo carinho nele, ele se virou, abraçou e enfiou uma adaga assim no coração do animal. Quando ele fez isso, as árvores começaram ali em volta, deu aquele turbilhão e todos os presentes repetiam palavras até então que eu não conhecia. Eu fiquei em choque. Fiquei em choque e senti que João Paulo apertou a minha mão. O animal foi sacrificado. O homem primeiro mostra amor, carinho por aquele animal. Depois o sacrifica na frente de todos, deixa o bichinho ali, sabe, ainda vivo, sem entender o que aconteceu. E não mostra nenhum arrependimento.
Que tipo de ser humano era aquele? Mas daí me veio todos aqueles que até então para mim eram pessoas incríveis, repetindo palavras como se engrandecessem aquela atitude. O que era aquilo? E eu meio em pânico, meio em choque. Então toda aquela luz que eu via ele apareceu na minha frente. Só que na imagem que me vinha era algo tipo assim, censura ou surpresa, de não entender por que eu estava com aquele sentimento. Na volta para casa, eu quebrei o protocolo e perguntei para João Paulo o que havia acontecido. Ele parou o carro, olhou para mim e disse: amor, é lealdade, é dar para receber, é seguir o líder. Você sabe disso. E ele, de tempos em tempos, cobra da gente um sacrifício. Ele pede uma vida em prova de lealdade. Uma vida de alguém que nós amamos muito. Aí eu lembrei do meu pai, da minha mãe, até mesmo de João Paulo. Aí eu perguntei: essa vida inclui vidas humanas? Ele simplesmente disse: essa regra fala em vida. Mas para mim, tá. Mas e se for o meu pai, a minha mãe, ou até mesmo você? Ele riu. Eu? Não. Ele jamais pediria a vida de um de seus seguidores. Tá, mas o meu pai e minha mãe? João Paulo ficou em silêncio. Quando chegamos em casa, ele estacionou na garagem. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele me disse: não esqueça a lealdade. Você jurou. E quem jura tem que cumprir. Aí nós subimos. O nosso apartamento, ele ficava no 14º andar. Tinha uma varanda muito bonita, uma vista maravilhosa. Era um apartamento lindo. 150 metros quadrados, uma sala, uma boa cozinha, um banheiro incrível. Nossa vida financeira estava indo cada vez melhor, a gente estava feliz. Estava pensando em ter o nosso primeiro filho. Aí João Paulo entrou, foi na varanda. Aí eu fui até ele e perguntei: e se eu ficar grávida? Ele olhou para mim: o que tem? Eu disse: existe um amor maior que o de uma mãe para um filho? E se ele pedir o meu filho, o nosso filho em sacrifício, o que eu devo fazer? João Paulo disse: cumprir o seu juramento. Eu dei um berro, eu me descontrolei e comecei a gritar: você está louco, vocês são todos loucos. Isso não pode existir, isso não pode acontecer. Vocês estão dominados, não pode, eu não quero mais saber dele, eu não quero saber quem é ele, o que é ele, eu não vou mais segui-lo. Isso é doentio, isso é doentio. Não vou conseguir esquecer nunca o olhar decepcionado daquele animal vendo o seu pai, que aquele animal considerava aquele homem seu pai. Está ferindo-o mortalmente, sem nenhuma razão. Eu não vou participar, eu não vou participar. E João Paulo se desesperou: pelo amor de Deus, pare, não fale isso, ele está ouvindo, ele tudo ouve, ele está entre nós, não faz, você jurou.
Eu disse, eu jurei, mas não vou fazer, eu não sabia. Você deveria pensar antes de jurar. Eu não sabia, eu não vou fazer, eu não quero mais. Ele disse, não faz isso comigo. Quando ele falou comigo, eu vi aquela criatura na varanda. Senhor Romário, era um homem, mas não era um homem, era um ser. Depois, com o tempo, eu vinha saber quem era e o que era. E não tinha nada daquela divindade que eu imaginava que fosse. E ele olhou para João Paulo e disse, faça. Aquele faça deixou claro para mim. Quem jura tem que cumprir. Quem não cumprir, a pena é a morte. É uma vida pela heresia. Faça. Eu tentei fugir, mas nós estávamos na varanda, as portas da varanda fecharam. Eu não tinha para onde ir. Eu fui para o lado oposto, onde estava aquela criatura que parecia cada vez maior. E João Paulo me encarava, veio na minha direção e disse, meu amor, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Meu amor, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? E aquela criatura dizia, faça, faça, faça. Foi quando João Paulo olhou para mim e disse, por favor, não me odeie por tê-la convidado a fazer parte desse universo. E tenha certeza que se alguém nesse mundo realmente ama você, esse alguém sou eu. Aí eu vi a criatura falar assim, não! Foi quando no impulso João Paulo se jogou. Seu Romário, aquela criatura, ela se tomou de ódio, uma coisa tão pesada, tão forte. Mas eu percebia que ela não tinha como chegar até mim. E ela começou a recuar, 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 recuar. Foi quando eu percebi. Quebrar o juramento era uma heresia ser paga com uma vida. E o responsável pelos atos do convidado foi aquele que convidou. Então João Paulo tinha a incumbência de me eliminar. Mas ele trocou a vida dele pela minha. Na mais magnânima demonstração de amor que alguém pode dar por outra pessoa. A polícia atestou morte acidental. Eu demorei muito para aceitar ou entender. Perder João Paulo foi um baque muito grande. Me senti muito sozinha, abandonada. Mas também não. A muito custo consegui me livrar do remorso, da culpa. Nós dois fomos vítimas de um erro que a maioria esmagadora das pessoas está propensa a cometer. Sobrenatural, universos paralelos, nada mais são que o desconhecido. Nesse ponto eu concordo com o seu canal, por isso usei o seu espaço para tornar pública a minha experiência. O desconhecido, com certeza, não resume o terror, o tenebroso, o perigoso, mas pode conter, sim, esse lado negativo do mundo que não conhecemos. Sendo assim, o que eu aprendi e carrego para a vida é que a gente não deve entrar de cabeça em questões que não se tem o mínimo de conhecimento. Pisar em areia movediça, andar no escuro, aceitar desafios por pura curiosidade. Nada, mas absolutamente nada, justifica esse tipo de atitude, que no final pode dar certo, mas tem um grande risco de dar errado, e que foi o que aconteceu comigo. E esse erro custou muito caro, custou a vida da pessoa que mais me amou nesse plano. Continuei vivendo, conheci Adriano, tive uma nova família. Hoje tenho meus filhos,
Hoje tenho a minha netinha, mas com certeza levarei comigo essa provação, não que a vida me impôs, mas que eu, por livre-arbítrio, me tornei vítima.